Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Sinal de venda, sinal claro para pular fora do mercado. Está acontecendo agora? Obviamente que não. Não se engane, eu não estou vendendo neste momento, mas eu quero, de forma bem objetiva, te mostrar um indicador que muitos ignoram, muitos até lembram, mas quando é para ser usado, quando é para ser aquele indicador para você vender, muitos não usam, muitos não aproveitam. E isso pode custar todo o seu bull market, pode custar todas as suas economias. Então eu quero neste vídeo te mostrar justamente este indicador claro e objetivo que pode te ajudar na hora de vender. Neste momento em que muitos estão pessimistas, muitos até estão só otimistas com o Bitcoin, eu quero sim falar de venda. Porque muitos podem achar estranho a gente falar de venda quando existem cenários de compra, mas é justamente por ninguém estar pensando em venda que a gente vai falar agora. Porque vender naquele movimento de alta ultra agressivo que é realmente difícil. Muito mais difícil do que comprar qualquer fundo, comprar qualquer queda, comprar qualquer movimento que é apresentado por guerra ou por uma tarifa ou por qualquer questão que assusta o mercado. Vender é muito mais difícil. E eu quero com este vídeo te mostrar algo que pode facilitar e muito a sua tomada de decisão quando for o momento. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã a gente retoma a análise de altcoins. Então, eu vou pegar todos os pedidos dos últimos dias, colocaremos em um vídeo, faremos uma avaliação completa. Mas se tem algum ativo que você ainda não pediu, aproveita. Os comentários estão abertos, aguardando justamente este maravilhoso pedido. Bom, vamos começar com o Bitcoin de forma bem objetiva. 109 e 100 mil dólares. Estamos de olho na resistência em 109 mil dólares. Tivemos topo descendente, topo descendente, topo descendente. Vamos formar um novo topo descendente? Poderíamos formar um novo topo descendente, mas a gente está caminhando com, sim, uma consciência muito bacana, um movimento muito saudável, acompanhado de um movimento que já levou a novas máximas no SP500 e Nasdaq. Estamos vendo com uma maior probabilidade um movimento para nos levar a 109 mil. Se rompermos 109 mil, esse é o nosso desafio, aumentará também a probabilidade do Bitcoin romper topos da mesma forma que SP500 e Nasdaq. Rompimento de topos no Bitcoin, naturalmente, irá nos levar a faixas bem superiores. Se o mercado falhar neste movimento e voltar a beliscar os 100 mil dólares, a perda dos 100 mil dólares trará a retração semanal mais extrema e nos levará à base de preço mensal. Eu detalhei isso no domingo e desde o domingo, o último domingo, a gente vem discutindo sobre diversos cenários. Pontos de oportunidade, pontos históricos de oportunidade, medo extremo, RSI diário. Falamos também de altcoins, falamos de alt-season, falamos de construção de mercado como um todo, tudo isso nesses últimos dias. E se você não está acompanhando, para tudo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que obviamente ajuda muito o canal a crescer. A gente tem avaliado de forma completa o mercado e apresentado todas as bases para que você possa tomar decisões inteligentes de investimento. Então a gente está, neste momento, acompanhando de uma forma muito tranquila e serena este movimento do Bitcoin. 109 mil dólares é a nossa faixa de resistência. Vamos acompanhar como os dias irão suceder e como a gente vai chegar nesse ponto. Mas não tem muita ação até os 109 ou até os 100 mil dólares.
confira os vídeos que a gente gravou ao longo dessa semana. Mas enquanto a gente está nessa acumulação, a gente pode trazer lembretes, alertas, a gente pode discutir o macro, que é algo que a gente já vem fazendo, e a gente pode trazer indicadores que eu já apresentei aqui, mas que são muito usuais, são muito bons para te ajudar nos momentos ruins e nos momentos bons. Por que eu estou falando dos momentos bons? Por que você vai precisar de ajuda no momento bom? Pô, eu estou ganhando dinheiro, eu não preciso de ajuda. Vai subir eternamente, não vai parar de subir. A gente pode acabar tendo uma visão como essa. Você que está há mais tempo no mercado, você entende como isso é perigoso. Quando a gente começa a ficar muito feliz, muito eufórico, a gente começa a correr riscos. E um dos riscos que é muito importante é o de não vender. Quando a gente não vende, não tem como a gente colocar dinheiro no bolso, não tem como a gente sair vitorioso. Como que você faz dinheiro no mercado? Você compra barato e vende caro, óbvio. É isso que acontece, é desta forma que o mercado funciona. A gente falou no começo da semana sobre o medo extremo. A gente falou sobre, olha, presta atenção, os pontos em que a gente atingiu o medo extremo foram pontos de fundo no Bitcoin, que também marcaram fundos muito interessantes nas altcoins. Então, o medo extremo é um catalisador de oportunidade. Obviamente, oportunidade para quem tem caixa e tudo mais. Preste muita atenção, falamos do medo. Medo compra. A gente tem até um entendimento melhor, porque a gente pode até acabar colocando a questão do medo da seguinte forma. Cara, já está caindo desta forma, eu vou entrar, porque não é possível, todo mundo está morrendo de medo. E aí você compra. Muitas vezes com dor no coração, muitas vezes com medo. Só que o contrário não acontece. Vender, realizar lucro, colocar dinheiro no bolso. Você o faz quando você vê o mercado subindo? Muitos não o fazem e muitos não o farão quando a gente tiver uma out-season. Torça o nariz da forma que quiser para a palavra out-season. Ela é iminente. E eu mostrei justamente a questão relativa à out-season no vídeo que eu gravei ontem. Um vídeo de 50 minutos, extremamente detalhado. Confira. Ele é importante para você que está colocando R$1 em altcoins. Quando tudo começar a subir, vai ser muito difícil você vender. Por quê? Neste momento, todas as narrativas são de não vai ter corte, oh meu Deus, é o fim do bull market, oh meu Deus, vamos às quedas, oh meu Deus. Uma semana atrás era a Terceira Guerra Mundial, 8 semanas atrás era recessão. Você vê que as narrativas levam o mercado a uma queda. Na verdade, o mercado usa as narrativas a seu favor. E o que você acha que vai acontecer quando tudo estiver subindo? A narrativa vai ser alta infinita, o banco XYZ vai usar o Bitcoin, vai usar as altcoins, não porque Ethereum vai isso, não porque Solana vai aquilo. E é aí que mora o perigo. Você não sonha em ficar mais pobre, mas você sonha em ficar muito mais rico. E quando o mercado acelera, isso vai mexer muito com o teu psicológico. Porque é o seguinte, caramba, eu tô aqui, eu coloquei 50 mil, eu já estou com 800 mil. Mas, cara, 1 milhão ali, ó, é aquele número. Você vai ignorar tudo. Você vai falar, caramba, com 1 milhão eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo lá, eu faço aquilo. Você já não parou e ficou pensando no que você faria se você ganhasse na Mega, ganhasse na loteria? Cara, se eu fizesse 30 milhões ali do dia para a noite, o que eu faria? Não, porque eu ia parar de trabalhar, eu ia comprar um carro, eu ia comprar a casa. Você para e quando você percebe, você perdeu 45 minutos
viajando na maionese. E o seu chefe tá, Ricardo, João, acorda, tá tudo bem? A sua esposa te chacoalha. É mais ou menos isso que acontece diariamente em um movimento de alta contínuo. E saiba, este é um movimento que vai ser acompanhado de uma narrativa, pode ser a narrativa que for, que vai te fazer acreditar que será um movimento de alta infinita. E a sua ganância vai tomar conta se você não voltar para a terra, não voltar para os pés no chão, a colocar os pés no chão no momento correto. Porque se você só ficar sonhando e olhando seu portfólio, valorizar, e eu sei que nesse momento muita gente pode estar cética com isso, mas quando isso acontecer, lembre do que eu estou falando. Opa, peraí, deixa eu me beliscar aqui. Será que isso aqui é muito bom para ser verdade? Na maioria das vezes é. Só que tem alguma forma de eu me salvar? Tem, claro. A gente usa uma série de indicadores para validar um topo, um momento de venda, um momento de compra. Existe sim a construção gráfica. A gente sempre tem que pensar em ser contraintuitivo. Existe plano, existe preparação. Isso tudo é algo que a gente apresenta nos nossos grupos fechados e eventualmente eu apresento aqui. Mas tem um indicador muito importante, que é a ganância, justamente a ganância. Se nós temos o medo extremo, nós temos a ganância. Na verdade, a extrema ganância. E eu te mostro aqui, do ponto de vista histórico, como a extrema ganância nos levou a topos locais. E tá tudo bem, o topo local, ele marca um topo local que é um ponto para você realizar lucro, rebalancear a carteira e acumular posteriormente. E os topos globais. Na minha humilde opinião, a gente está se encaminhando para a fase final do ciclo, aquela fase final do Bitcoin com blow off top, com giro de capital e envio do dinheiro para as altcoins, o giro de capital, dominância cai e por aí vai. A gente está neste caminho, na minha humilde opinião. E o próximo momento em que a extrema ganância gritar pode ser um momento de encerramento do ciclo. A gente, mais uma vez, falou justamente sobre Alt Season no vídeo de ontem. Assista, porque é importante e vai fechar o cerco da semana completa de aulas falando de tudo. Compra, venda, ciclo, out-season, indicadores e tudo mais. Só que aqui eu vou te mostrar o que aconteceu ao longo desses últimos anos, quando a gente bateu extrema ganância acima de 88. Para começo de conversa, onde eu vejo esse negócio de extrema ganância? Você pode verificar em dois lugares. Você pode verificar no CoinMarketCap. Você vai colocar Fear and Greed Index, o índice de medo e ganância, CoinMarketCap, ele vai te dar esse número neste momento. No CoinMarketCap a gente vê o neutro e a gente tem o Alternative ME, que é um outro site que também você pode conferir o índice de medo e ganância. Eles têm uma disparidade, mas na grande maioria das vezes eles estão conectados, eles apresentam números parecidos. Tá? Aqui ele está mostrando ganância, mas eu acho que está tendo um lag porque as variações estão muito grandes. Mas sempre veja em dois sites para que você entenda isso. E você, é claro, se você tiver o TradingView pago, você pode colocar o índice de medo e ganância aqui na parte inferior. Vai nos indicadores, Fear and Greed Index, você vai encontrar e vai ter à sua disposição. Se eu estiver falando com você que é meu aluno, eu vou colocar lá na última postagem do grupo Premium justamente o indicador que eu uso no TradingView. Mas o que eu quero te mostrar aqui agora é o que aconteceu com o Bitcoin, que é o farol do mercado, quando a gente viu extrema ganância acima de 88, 89, 90, 91, 95. A gente já chegou a bater em 98. O que aconteceu no passado? Vamos dar um zoom out aqui. E a gente teve, na marcação do Fear and Greed, entenda,
esse indicador apareceu de uma forma muito mais clara para nós investidores e ajuda muito a partir de 2018. E a gente tem o histórico das sobrecompras a partir de 2019. No mercado tradicional, isso é um pouco mais antigo, mas também serve muito bem e serviu muito bem para a gente apresentar o medo extremo como uma mega oportunidade quando a gente estava no pico da crise das tarifas, que inclusive os mercados internacionais, SP500 e Nasdaq, estavam derretendo. SP500 atingiu o seu nível de medo extremo mais agressivo de todos, mais agressivo do que pandemia, crash 2008. A gente nunca tinha visto aquele valor, porque também foi uma perda gigantesca. E, obviamente, abriu uma mega oportunidade. Eu posso te mostrar agora. Vamos lá, vamos mostrar, é mais fácil a gente mostrar. Foi aqui que a gente falou sobre isso. E a recuperação no mercado tradicional foi uma recuperação em V. A gente está trabalhando nos topos. Ah, então, maravilha, perfeito. Mas aqui, a gente está falando de cripto. O que aconteceu quando vimos o mercado bater em ganância extrema acima de 88? Vou mostrar para você todas as vezes em que isso aconteceu. Nós vimos isso acontecer, e eu obviamente vou usar a métrica do Bitcoin. Vimos isso acontecer em 2019. Tivemos uma forte aceleração, pum, porrada. Marcamos o topo, começamos a cair. Tá aqui, ó. Índice de medo e ganância, ganância extrema, pico 2019. Volta, vamos lá. A gente viu um movimento de recuperação de 2020. Isso aqui foi início de 2020, pandemia. Acelerou, recuperou, porrada. Bateu aqui, ó, ganância extrema. Marcou um topo que trouxe uma correção posterior de 35% no Bitcoin e também nas altcoins. Vimos uma aceleração e aqui a gente já estava naquela pernada de alta para a conhecida, inclusive, alt season. Vamos ver. Foi, sim, naquele pico de aceleração que acabou por trazer a alt season na correção posterior, que foi aqui. Mas ainda assim a gente viu uma aceleração e o mercado, olha quanto tempo ele ficou no topo. Aqui a gente viu a marcação do topo? Não vimos a marcação do topo. No entanto, este foi um indicador muito crítico. Luan, mas aqui falhou. Maravilha, aqui falhou com o indicador sozinho. Presta atenção. Indicadores não são utilizados sozinhos. A gente usa em conjunto com outros indicadores. É por isso que a gente sempre fala sobre... vai usar o Fibonacci. Não usa só o Fibonacci. Vou usar médias móveis... Não usa só médias móveis. Vou usar bandas de... Não usa. É uma confluência. Eu falei o quê? Que a gente usa uma série de indicadores para identificar topo de ciclo, topo de mercado, venda, rebalanceamento. É o que a gente faz. Eu uso 8 indicadores mistos, indicadores técnicos, sentimento e por aí vai, e há 12 outros indicadores para a gente validar sim um topo. Para você ver que não é todo indicador sozinho que vai te dar 100% de leitura. Mas se você combinar bons indicadores, a sua taxa de acerto, a sua taxa de realização, de lucro, principalmente no longo prazo, aumenta demais. Então aqui, poxa, a gente não teve o indicador marcando. Só que eu posso puxar aqui e olha só outro indicador que eu tenho. Eu tenho o RSI, diário acima de 90. O Luan falou que o RSI diário em sobrevenda lá atrás também era uma oportunidade, combinado com medo extremo. Se você entender no medo extremo e na sobrevenda, é oportunidade de compra.
sobrecompra extrema com ganância extrema, opa, é oportunidade de venda. E aqui a gente marcou um topo antes de uma correção agressiva e aqui a gente teve uma pernada secundária. Olha só o RSI de novo, maravilha. Olha só o indicador aqui de novo, sobrecompra. Agora sim. Entendeu o que eu quis apresentar? Se você olha apenas para um indicador, mesmo que ele seja muito bom, ele vai te dar uma métrica que pode ter um gap. Se você coloca mais um indicador, outro, indicadores sólidos, aí você tem uma taxa de acerto espetacular. Mas aqui, a gente ainda está falando de ganância extrema, acima de 88. Seguindo, marcamos um topo. Ah, era o topão! Não, não era o topão. Não foi o topo final. Poxa, você teve venda aqui, e aí o mercado caiu para 47 e aqui o mercado voltou para 65. Mas a gente está falando de 10% de margem de erro do topo. Lembrando que quando o Bitcoin marca topo, as altcoins ainda têm um período em que elas se valorizam. Por quê? Por conta do giro de capital. Uma acumulação de topo do Bitcoin é benéfico para as altcoins. Mais uma coisa que a gente falou no vídeo de ontem. Nós vimos ganância extrema acima de 88. Aqui, em fevereiro de 21, nós vimos ganância extrema em outubro de 21 e novembro de 21 também, marcação de topo. Eu acho que fica até mais claro se a gente mostrar no semanal aqui. Tá, vamos lá, tá aqui. Olha só, que maravilha. Marcação de topo, queda. Depois a gente foi ver ganância extrema aonde? Olha só, que maravilha. Ganância extrema acima de 88 foi presenciada naquele topinho de março de 2024, conhecido como ano passado. Depois a gente teve uma acumulação de 8 meses e aqui a gente teve um topo justamente em meados de novembro. Tivemos semanas de alta nas altcoins posteriormente, mas o farol acaba sendo o Bitcoin. Foi um momento de oportunidade para quem queria realizar lucro e fazer dinheiro e manter o caixa. Falamos de caixa também essa semana, mas é óbvio que falamos. O que eu quero que você preste atenção é, este é um indicador que pode te dar indícios de saída local para você fazer caixa e esperar as melhores oportunidades. Lembrando que aqui a gente bateu em medo extremo, tá? Aqui a gente bateu em medo extremo. Aqui a gente bateu também em medo extremo. Aqui a gente bateu também em medo extremo. Eu poderia ficar aqui te mostrando medo extremo, medo extremo, medo extremo. Aqui a gente bateu ganância extrema. Aqui a gente bateu ganância extrema. Aqui a gente bateu ganância extrema. Tá aqui, ó, o gráfico. Ganância extrema, ganância extrema, ganância extrema. Então a gente tem este como um indicador muito interessante que pode nos dar uma base. É para utilizar sozinho? Não, mas é para lembrar quando tudo começar a subir, olhar para esse cara aqui, olhar para este cara aqui e falar, será que não é um momento de eu olhar para outros indicadores sólidos e começar a pensar em vender? Por quê? Porque as pessoas não vendem. Como elas não vendem, elas acabam amargando prejuízos muito grandes, principalmente se você não está consciente. Não, eu estou consciente, está aqui na ganância extrema e eu estou consciente, eu vou segurar. Maravilha, está dentro da sua estratégia? Lindo. O problema é não estar consciente. E saiba, a fase final do ciclo é totalmente sem consciência. Se você pensar, você será levado à ganância extrema junto com o indicador, é por isso que o indicador é de ganância extrema, e você não vai vender. Entenda, todo pullback você vai achar que é um fundo ascendente, quando ele pode já não mais estar indicando esse fundo ascendente, e sim o fim do ciclo, e sim o fim da alta. Nos últimos movimentos que a gente teve, a gente tinha um caminho muito tranquilo, no sentido de macro, alta. Mas a gente está caminhando para um ciclo
nesses últimos 6 meses, potencialmente nesses últimos 6 meses, ou pelo menos nesses próximos 6 meses, que pode marcar esse ponto final. Mais uma vez eu vou te falar, é muito difícil vender. Não é legal, não é bacana, porque você corta aquele sentimento maravilhoso, que é de ganhar dinheiro. Você corta. E se você não conseguir cortar ele, você vai amargar uma queda que você acha que você viu, mas você não viu. Uma queda destrutiva. Entenda o que eu estou te falando. Quem não vendeu no último ciclo está até hoje abraçado com operações, torcendo para elas subirem. Já são 4 anos. Então preste muita atenção e se prepare. Lembrando sempre, este não é um vídeo de dica, não compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você quiser investir em mais conhecimento, clica no segundo link da descrição. Ele é gratuito, é o nosso grupo geral. O grupo geral é um grupo que sim, você não paga absolutamente nada para entrar. Segundo o link da descrição. Você vai ter insights, você vai ter análise, você vai ter atualizações do dia, você vai ter muita informação que pode te dar uma base. Agora, você realmente quer um conhecimento muito mais aprofundado? Aí o seu lugar é no grupo Premium e grupo do desafio. São grupos do Telegram também, mas são grupos em que eu apresento todo o meu processo de metodologia de investimento, metodologia para realizar lucro, estratégias, planos. Você tem acesso a diversas aulas, suporte 1 para 1 comigo, acesso à minha carteira, acesso à minha carteira global. Você tem acesso completo aos meus programas de conhecimento. Completo. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. Para você ter mais informações, primeiro link da descrição, vai abrir um chat com o nosso time. Basta você enviar um oi neste chat e o time te enviará todas as informações para você participar. Preste atenção nesse momento, preste atenção no que o mercado está nos apresentando e aproveite as oportunidades. Quando for o sinal de pular fora, não se engane, pule fora, porque esse mercado ele é cruel com quem age de forma emocional. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.